Dando continuidade ao nosso estudo sobre a respiração, na aula de hoje estaremos falando sobre os movimentos da respiração. Embora tenhamos falado na aula anterior, mas hoje iremos comentar como acontecem esses movimentos e também relembrar alguns conceitos da aula passada. Aqui, mostra o que é a expiração e o que é inspiração. Então, a expiração é a saída de ar de dentro dos pulmões. É quando ele sai dos alvéolos pulmonares, se desloca por meio dos bronquíolos, dos brônquios, da traqueia, passa pela laringe, chega na faringe, chega na cavidade nasal e sai pelas narinas. Então, expiração é a saída, a expulsão do ar. Inspiração é a entrada do ar. A entrada do ar. Então, olha só. O ar entra pelas narinas, chega na cavidade nasal, passa pela faringe, passa pela laringe, chega na traqueia, se divide para os dois brônquios, chega aos bronquíolos e chega até os alvéolos. Então, inspiração e expiração, processo de entrada e saída do ar no organismo. O volume da cavidade torácica. Gente, cavidade torácica é a cavidade. Cavidade é espaço. É o espaço formado pelas costelas, o espaço interno formado pela costela. As costelas formam um oco, um espaço oco, preenchido pelos pulmões, claro, formando aí a cavidade torácica. Então, o que é que acontece na inspiração e a expiração com a cavidade torácica? Qual o comportamento da cavidade torácica ao inspirarmos e expirarmos? Gente, ao inspirarmos, ou seja, ao entrar o ar para os pulmões, a caixa torácica aumenta de volume. Olha aqui a seta mostrando que as costelas começam a se movimentar para aumentar o volume, porque vai chegar mais ar, então vai precisar de mais espaço. Enquanto isso, o diafragma contrai, ele se contrai e desloca-se para baixo. Então aqui, se contrair significa encolher. Então olha aqui o tamanho dele, essa parte aqui azul. Então ele se contrai, se deslocando para baixo, diminuindo aqui o comprimento dele, podemos assim dizer, considerando essa linha aqui. Já no movimento de expiração, que é quando o ar sai, o que é que acontece com a caixa torácica? Ela diminui de volume, ou seja, o espaço interno dela vai diminuir. Olha as setas mostrando que elas estão se fechando, diminuindo o espaço interno dela, a cavidade torácica. Enquanto isso, o diafragma relaxa e desloca-se para cima. Olha só aqui, como ele relaxou, se deslocando para cima. Isso faz com que o volume da cavidade torácica diminua. Ok? Olha onde ele estava aqui. Olha onde ele está aqui. Bastante relaxado. Aqui é o nosso externo, onde se prendem algumas costelas, formando essa caixa, chamada de caixa torácica. A caixa torácica vai abrigar o coração e os pulmões. Dois músculos participam do movimento da cavidade torácica. São eles
o diafragma e os músculos intercostais. São eles que fazem a caixa torácica aumentar o volume e diminuir o volume. Então, olha aqui, ó, na inspiração, olha aqui, ó, vemos aqui o diafragma e ele se contraindo aqui, ó, baixando. Quando ele se contrai, ou seja, quando ele encolhe, aí esse aqui, ó, desce, diafragma. Na expiração, ou seja, quando o ar é expulso do organismo, no caso do pulmão, olha o que é que acontece. O diafragma sobe, ou seja, ele relaxa. Ele relaxa. Veja o volume do pulmão na inspiração, bem maior, né? Ocupando um espaço bem maior. E aqui na expiração, o pulmão ocupando um espaço bem menor dentro da cavidade torácica. E veja aqui o diafragma, que é um músculo, tá certo? Que separa a cavidade torácica do abdômen. Acima vai ficar o pulmão e o coração, acima do diafragma. Abaixo do diafragma vai ficar os órgãos do sistema digestório, como por exemplo os intestinos, ficam aqui, ok? Então, além de participar do movimento da cavidade torácica, o diafragma também faz a separação da cavidade torácica da cavidade do abdômen, ok? Já os músculos intercostais se prendem entre as costelas. Então, aqui várias costelas. Então, ele se prende entre as costelas e sobre as costelas. Então, eles estão no meio das costelas e também em cima das costelas. Então, quando os músculos se movimentam, então eles movimentam as costelas, porque eles estão presos e se prendem à costela, fazendo com que as costelas fechem e abram, ou seja, aumente e diminui o volume da cavidade torácica. Esse movimento das costelas são possíveis devido aos músculos intercostais. Inter, porque está entre, né? Esse costais aqui talvez se refira às costelas, ok? Então, intercostais, músculos intercostais se prendem entre e sobre as costelas, né? E ajuda aí na movimentação delas. Já o diafragma separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Frequência cardíaca e frequência respiratória. Olha aqui, ó, frequência cardíaca indica quantas vezes nosso coração bate em 1 minuto ou por minuto. A frequência respiratória indica quantas vezes inspiramos e expiramos por minuto. Frequência respiratória normal, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Uma criança de 0 a 2 anos, ou aliás, a 2 meses, ela realiza até 60 movimentos respiratórios por minuto. Uma criança de 2 a 11 meses, até 50 movimentos respiratórios por minuto. De 12 meses a 5 meses, até 40. De 6 a 8 anos, até 30. Acima de 8 anos, até 20 movimentos respiratórios por minuto. Então, o que é que acontece? Observe que quanto mais velho o indivíduo, menor vai ser o número ou a frequência respiratória. Então, uma criança, a gente pode dizer que inspira e expira mais rápido do que um adulto. Quando você pratica uma atividade física, a sua frequência cardíaca aumenta. Por quê?
Porque o coração vai precisar bombear mais sangue com oxigênio para os músculos. Os músculos vão estar em grande atividade metabólica, porque você está em atividade física. Então ele vai consumir uma grande quantidade de glicose e uma grande quantidade de oxigênio. Então o sangue acelera, no caso o coração acelera, que é para bombear uma maior quantidade de sangue para os músculos. Quando a atividade física cessa, então os músculos entram ali em repouso e o coração também começa a entrar em repouso. Na frequência respiratória, quando você está praticando atividade física, também a frequência respiratória vai ser maior. Por quê? Porque você vai precisar inspirar mais rápido, ou seja, enviar uma quantidade maior de oxigênio para os pulmões. Por quê? Porque o organismo, naquele momento de atividade física, está utilizando muito oxigênio. Então, você precisa de mais ou de uma demanda maior de oxigênio. Então, a frequência respiratória vai aumentar, porque a demanda de oxigênio e a produção de carbono também vão aumentar, tá certo? Então, não é só na atividade física, mas em qualquer outra atividade que você necessite, ok? O controle automático da respiração pulmonar. O controle da respiração pulmonar é realizado pelo sistema nervoso, que envia impulsos nervosos a intervalos de tempos regulares aos músculos envolvidos nos movimentos de expiração e inspiração. Então, aqueles músculos, os músculos intercostais e o diafragma recebe comando, impulsos nervosos para começarem a realizar os movimentos de expiração e inspiração. Inclui também um sensor que detecta a concentração de gás carbônico no sangue. Ou seja, quando esse sensor detecta uma grande quantidade de gás carbônico no sangue, então o sistema nervoso faz ali o comando, envia um comando para os músculos envolvidos nos movimentos respiratórios, para que eles comecem a trabalhar de forma mais intensa para expulsar esse gás carbônico do sangue. Então, tudo isso é controlado pelo sistema nervoso. Alguns distúrbios do sistema respiratório. Temos aqui o resfriado e a gripe, que são viroses, porque são causadas por vírus. Uma infecção causada por vírus, falamos que é virose. Então, a gripe e o resfriado são viroses. São transmitidas geralmente pela saliva, tá certo? Pela cavidade bucal, no caso, o contato com a saliva ou secreções de alguém que está contaminado com aquele vírus. Então, resfriado e gripe, viroses. Pneumonia e tuberculose são causadas por bactérias, então são doenças bacterianas, que é a pneumonia e tuberculose. Alergias, então rinite alérgica e asma brônquica, então são exemplos de distúrbios do sistema respiratório. E fibrose pulmonar. Pelo menos nessa aula não irei comentar sobre cada uma delas, quero apenas adiantar que essas doenças são adquiridas por contato com secreções, como saliva e outras substâncias, tá certo? E também pelo ar. Então, os vírus chegam até o organismo humano através dessas vias e, dependendo aí do tipo de vírus, do micro-organismo, se é bactéria ou se é vírus, vai haver ali a contaminação,
ok? Então, isso aqui são alguns distúrbios do sistema respiratório e existem outras que não irei tratar a respeito de cada uma delas, pois seria muito tempo, seria uma aula para pelo menos 2 ou 3 delas, ok?